Bom dia para você que está em casa. Problemas na sua aposentadoria? Quer saber se vale a pena aguardar a aposentadoria por idade? Quarta-feira, você já sabe, é dia do Pronto Atendimento falar sobre Previdência Social, que hoje também destaca a portabilidade na Previdência Privada. Participe pelo twitter.com/patendimento, você escreve tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, bom dia, muito obrigada por participar novamente aqui com a gente. Bom dia, Madi, é um prazer participar de mais uma manhã informativa. Legal. Olha, para muita gente, a previdência privada é uma garantia de um futuro mais tranquilo. Para outros, um complemento para o valor recebido do INSS. E nessa busca por mais dinheiro na aposentadoria, as trocas de planos de previdência dobraram em 2012. Os investidores buscam menores taxas e produtos com um perfil mais adequado a cada um. A Federação Nacional da Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, mostra que as trocas de planos dobraram entre abril de 2012 e o mesmo mês do ano passado. Foram 453 milhões de reais negociados neste período, um valor recorde e que representa um crescimento de 63%. As operações de portabilidade podem ser feitas entre planos de previdência que sigam o mesmo perfil. Basta preencher um formulário da instituição que receberá o dinheiro. A regra determina que o valor deve estar disponível no novo banco em 5 dias úteis. Mas o prazo médio, segundo a FENAPREV, hoje, está em 22 dias. E a morosidade acarreta uma multa diária por atraso. Vanessa, por que será que houve esse grande número de mudanças de abril do ano passado até agora? Olha, Madi, isso é muito interessante porque mostra que o consumidor está antenado com a atratividade dos planos, né? Há diversos planos no mercado e as taxas de carregamento, as taxas de gestão financeiras que são cobradas e os consumidores estão preocupados em ter um melhor rendimento para uma aposentadoria complementar privada melhor no futuro. Então, quando eles percebem que estão num plano em que não há tantas vantagens, onde a taxa de carregamento é alta... O que é a taxa de carregamento? A taxa de carregamento é um valor que é cobrado sobre a contribuição mensal e ela serve para o custeio das despesas do plano. E é muito importante que o consumidor fique atento que os planos eles cobram não só essa taxa de carregamento, Madi, que é cobrada mensalmente, como eles cobram também uma taxa de gestão financeira. Essa taxa de gestão financeira costuma não ser muito divulgada, principalmente na publicidade, para a venda do plano. Então as pessoas ficam muito preocupadas, qual é a taxa de carregamento, quanto que eu vou pagar, e elas esquecem de se preocupar com essa taxa de gestão financeira, que muitas vezes acaba comendo grande parte do rendimento. Então o que a gente percebe é que o consumidor está cada vez mais antenado no que está acontecendo e está exercendo o seu direito de portabilidade, ou seja, ele tem direito de pegar aquela reserva matemática que ele acumulou ao longo dos anos e levar para um outro plano mais adequado ao seu perfil, mais atrativo, mais interessante para ele. O que você aconselha, então, para essa pessoa que quer agora ter um plano de previdência em primeiro privada? lugar, quando ela for procurar os planos disponíveis no mercado, ela deve se atentar para quais são as taxas de carregamento. Lembrando que hoje os bancos públicos, eles têm taxas bem atrativas, há um incentivo grande do governo para que as pessoas venham investir em previdência privada. Então, os bancos públicos têm bancos até oferecendo taxas zero de carregamento, mas elas devem também ficar muito atentas para as taxas de gestão financeira. Tudo isso deve estar previsto no contrato, que é o documento original que o consumidor vai assinar para contratar um plano. Isso também deve estar previsto no regulamento, ou seja, o regulamento é toda a norma que vai regulamentar as regras daquele plano. Então, o consumidor tem que ficar muito atento a essas duas situações. E deve também observar que tipo de plano é o plano mais adequado ao seu perfil. Há 2 planos
possíveis de serem contratados, Madi, o PGBL e o VGBL. O PGBL, ele é um plano, eles são muito parecidos, mas o que muda basicamente é a questão da contribuição para o recolhimento do imposto de renda. O PGBL, ele é um plano mais adequado para aquele consumidor que paga imposto de renda. Por quê? Porque ele pode abater até 12% do valor que ele investe em previdência privada no recolhimento do imposto de renda, isso ao longo dos anos, anualmente, todo ano, quando ele vai fazer a sua declaração do imposto de renda. Agora, o VGBL não, ele é mais adequado para aquele consumidor que não paga o imposto de renda e ele vai pagar, portanto, o imposto de renda uma única vez no momento do resgate final das suas aplicações na previdência privada. Então é importante pesquisar bastante para escolher o melhor plano de previdência privada adequado ao seu perfil. Isso, sem dúvida nenhuma, Madi. E só para complementar, a gente tem que lembrar aqui que esses planos, eles investem esse dinheiro acumulado dos participantes, né? Sim. Então, o participante também tem que se atentar para que tipo de perfil ele se enquadra mais. Um plano que tem um perfil um pouco mais arrojado, que vai arriscar o dinheiro dele, né? Isso é para uma pessoa que tem aplicações em outros ramos, em outras áreas, ou ele tem um perfil um pouco mais conservador e ele tem que se atentar para um plano que também invista o dinheiro dele em fundos mais conservadores, ou seja, de risco menor. Tudo isso tem que ser observado. Muito bem, olha, o Oswaldo Marchetti, ele conta que trabalhou com o registro em carteira de 83 a 89, mas não foi um período frequente, teve aí alguns intervalos, né? No total, quase 6 anos. Após esse período, ele conta, eu trabalhei na informalidade sem contribuir para a Previdência. Eu possuo a Previdência Privada, tenho 47 anos. Gostaria de receber orientação no sentido de voltar a contribuir com a Previdência Pública. Então, ele faz a primeira pergunta, qual o valor mínimo ou máximo da contribuição? Olha, a contribuição, ela vai incidir sobre o salário mínimo, que é R$ 622, ou sobre o teto atual da Previdência, que é R$ 3.916. O valor mínimo dá 20% sobre isso, dá uns 150 e poucos reais, e o valor máximo de pagamento é R$ 783. E ele tem que verificar, primeiro, dentro da situação financeira dele e do tempo que falta para ele se aposentar, o que ele consegue fazer. Quanto mais tempo ele tiver pela frente, lembrando que nessa hipótese ele vai poder tanto se aposentar por idade, aos 65 anos, então ele tem até os 65 anos para contribuir e formar uma média mais favorável, ou seja, quanto maiores as contribuições, maior vai ser a média dele na futura aposentadoria. Ou ele tem também a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição, que aí eu acho que nessa hipótese é a menos adequada, que ele teria que completar 35 anos de contribuição, está mais longe do que a aposentadoria por idade. Aí dentro da situação financeira dele e do que ele quer atingir em termos de aposentadoria, ele volta a contribuir entre o mínimo e o máximo. E lembrando que ele não perde de forma alguma esse tempo do passado, que isso é um patrimônio jurídico dele, que já está incorporado, e ele pagando 4 contribuições, ele readquire a qualidade de segurado também para ter acesso aos benefícios por incapacidade. Porque a gente tem que lembrar, Madi, que a Previdência não é só aposentadoria, né? Há também auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, no caso dele ficar incapaz, permanentemente não poder exercer mais nenhuma atividade. Se ele se acidentar, basta uma única contribuição para ele ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Tá? Então, esses benefícios por incapacidade também fazem parte aí dos riscos cobertos e têm que ser lembrados, porque eles estão à disposição do segurado da Previdência Social. Olha, muitas perguntas, hein? A Maria Mendes dos Reis tem 59 anos e é de Barueri. Ela parabeniza a gente agradece. E ela conta, eu nunca trabalhei registrada, eu fui trabalhadora rural, sou da Bahia e vim para São Paulo. A minha filha começou a pagar o carnê do INSS há 5 anos. Gostaria de saber se com 60 anos eu consigo me aposentar. Não tenho escolaridade e nunca trabalhei registrada. Olha, ela vai conseguir se aposentar desde que ela complete pelo menos 15 anos de contribuição, que é a carência, ou seja, o tempo mínimo exigido para a aposentadoria por idade. Esse tempo dela de rural, ele, ainda que não haja contribuição, ele pode ser comprovado por meio de algum início de documento idôneo,
contemporâneo, ou seja, da mesma época em que ela exerceu essa atividade rural. Ela pode ter uma escritura da terra, um histórico escolar onde conste que ela era lavradora, uma certidão de casamento onde consta a qualificação também como agricultora, o título de eleitor também consta a qualificação profissional das pessoas. Então, esses documentos podem levar à comprovação dessa atividade rural para somar com o período que ela tem de contribuição e se aposentar por idade. O Cristiano é de São Paulo e ele escreve: eu tenho 36 anos, sou funcionário público há 16 anos, quero deixar o funcionalismo e seguir carreira como advogado. Como ficaria a minha contribuição agora? Existe algum site em que eu poderia calcular a minha aposentadoria como advogado? Olha, vamos lembrar aqui que toda pessoa que está vinculada a um regime, nesse caso aqui um regime próprio de servidor público, e vai mudar para um outro regime, regime geral de previdência social, porque ele quer trabalhar na iniciativa privada, ele pode levar o tempo a um instituto chamado contagem recíproca. É possível levar o tempo tanto do serviço público para a iniciativa privada, quanto o tempo do regime geral para o serviço público. Então, ele vai poder pegar uma certidão de tempo de contribuição no órgão responsável onde ele prestou o serviço público e fazer uma verbação para somar com o tempo e se aposentar normalmente no INSS. As contribuições dele vão ser calculadas como são calculadas a contribuição de qualquer trabalhador comum, né? Existe uma coisa chamada período básico de cálculo, que a gente chama de PBC. O que é isso, Madi? É o período que vai entrar, que vai gerar a média da futura aposentadoria. Esse período vai de julho de 94 até a data que ele der entrada na aposentadoria dele. Então, 80% dos maiores salários de contribuição vão compor a média da futura aposentadoria. O site do INSS disponibiliza um simulador. Vamos lembrar aqui que o site é o www.inss.gov.br. Agora, se ele só tem 16 anos de contribuição, a gente não sabe qual é a idade dele, ele não informou, né? Pode ser que ainda tenha um caminho aí pela frente que não seja tão simples assim para ele fazer essa simulação. Olha, a Jéssica Freire conta: o meu tio trabalhou 18 anos como gráfico, de 77 a 95. Eu fui buscar a APP na empresa. O que é a APP mesmo? É o PPP. PPP, a APPP, ela escreveu. Mas a mesma encontrava-se fechada. Eu procurei o sindicato da categoria, que se prontificou a fornecer o PPP. Eu gostaria de saber se o INSS vai reconhecer esse documento fornecido pelo sindicato como contagem de tempo para a aposentadoria, sendo que o mesmo me dá direito a 6 anos e 8 meses de acréscimo no tempo de aposentadoria. Isso. Vamos lembrar que o trabalhador que trabalha exposto a algum agente agressivo à sua saúde tem direito a um cômputo especial de tempo. Esse tempo ele vale 40% a mais para somar com os demais tempos comuns que ele tenha trabalhado, Madi. Então, ele foi buscar um documento que comprova essa exposição ao agente agressivo, que é fornecido pela empresa, hoje é chamado de PPP, Perfil Profissiográfico Profissional. O nome é feio, mas é um documento que vai trazer um benefício muito grande no momento da aposentadoria. Ele agiu corretamente. A empresa estava fechada, procurou o sindicato da categoria. O sindicato está plenamente legitimado, com previsão na lei, para fornecer esse documento no lugar da empresa quando a empresa não o fornece. Às vezes a empresa está aberta, não fornece o documento, o sindicato tem legitimidade para fornecer esse PPP para o trabalhador. O INSS deve sim reconhecer, se tiver preenchido corretamente, assinado por um engenheiro de segurança e medicina do trabalho, ele vai ter validade, assim como se tivesse sido entregue pela própria empresa. Legal, olha, o Verli é de São Paulo. Meu marido trabalha como autônomo, prestando serviços para uma empresa de transportes. Há 2 meses ele fez uma inscrição no INSS como contribuinte individual. Gostaria de saber se ele precisa também fazer alguma inscrição junto à prefeitura ou outro órgão e quais os comprovantes ele precisa para provar que é autônomo quando for se aposentar. Olha, se ele vai trabalhar como autônomo, fugindo um pouquinho aí da questão previdenciária, ele vai ter que recolher o ISS para a prefeitura, tá? Que é um tributo municipal. Ele pode fazer a inscrição dele na prefeitura e recolher normalmente o ISS.
Para a futura aposentadoria, basta ele ter a contribuição dele feita no número de inscrição do trabalhador, com o NIT dele. Essas contribuições vão ser vertidas, vão entrar no CNIS e vão gerar aí uma futura aposentadoria. Lembrando que o motorista, em tese, tem direito também à contagem de tempo especial. Então, seria interessante que ele registrasse, sim, essa atividade profissional para que ele possa, no futuro, até se for o caso, contratar um perito particular, fazer um PPP e se aposentar também utilizando o tempo especial. Tá, o Vitor Lima faz uma pergunta que você já respondeu parcialmente, mas vamos aqui deixar bem claro. Ele conta: eu possuo 2 vínculos que constam em minha carteira profissional e no CNIS, mas sem contribuição no período de 77 a 81. No começo de novembro, eu completo 35 anos de contribuição. Gostaria de saber se esse período será considerado para a contagem de tempo pelo INSS, pois foi descontado naquela época. Olha, quando há o desconto da contribuição e o não repasse para a Previdência Social, o tempo deve ser, sim, considerado pelo INSS. O registro em carteira é a documentação hábil e idônea para comprovar o tempo para fins de contagem. Se ele tem os olerites dele com desconto da contribuição social, melhor ainda, ele pode ficar tranquilo que esse tempo vai ser considerado. E lembrando que o CNIS, ele é um documento recente do INSS, porque ele faz parte do momento em que a Previdência foi informatizada, né? Nos anos 70 não existia ainda esse registro das contribuições no INSS. Então, de fato, não vai acontecer dele localizar e identificar a contribuição dos anos 70 no CNIS dele. Então, o registro em carteira é o documento hábil, ele pode ficar tranquilo. Muito bem, então. Daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas, outras respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está com a gente, tirando as suas dúvidas, é a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, o Fernando Alencar tem 57 anos e ele conta: eu trabalhei de 3 de setembro de 75 a 30 de maio de 76. Foram quase 9 meses. A empresa não existe mais. Ocorre que eu perdi a minha carteira profissional e na Caixa Econômica só tem a entrada na empresa. No INSS não consta nem entrada e nem saída. Mas eu recebi o PIS, o Fundo de Garantia, na época. Eu estou prestes a me aposentar e eu gostaria que esse tempo fosse contado na contagem, né? Fosse incluído na contagem. Como resolver isso? Olha, ele próprio já deu a dica, né? Ele disse que tem documentos comprovatórios desse tempo, que não, independentemente de ele ter perdido a carteira, tem a entrada dele na Caixa Econômica Federal em função do Fundo de Garantia, tem o PIS, enfim, que ele sacou em função desse vínculo. Então, essa documentação é perfeitamente hábil para comprovar esse tempo. Agora, se a data de saída não estiver bem delimitada, né, é possível que ele comprove através do período que ele recebeu o fundo de garantia, mas se essa data de saída não estiver bem delimitada, ele pode fazer a confirmação da data da saída com prova testemunhal. Né? Não sei se ele vai ter, porque já faz muitos anos, mais de 30 anos, né? Mas ele tem uma documentação perfeitamente hábil para fazer essa comprovação. Certo. O Fernando conta: minha esposa é professora concursada, trabalha 20 horas semanais, sempre trabalhou outro período como professora em escola particular ou pública como contratada. Nós fizemos um questionamento no INSS sobre a aposentadoria dela pelo concurso no regime próprio do município, onde dá aulas, e a aposentadoria no outro período mencionado no regime geral. E nos foi dito que ela só teria direito a aposentar no concurso. Isso procede? Não, não procede. Ela pode se aposentar, sim, em ambos os regimes, não há nenhum impedimento legal, muito pelo contrário. Se ela está contribuindo também para o INSS, ela pode e deve se aposentar no INSS, basta completar os requisitos. E lembrando que a aposentadoria dela no INSS é uma aposentadoria especial de professora, ela vai precisar completar 25 anos para se aposentar com 100%. Agora, a aposentadoria especial de professor, Madi, a gente não entende muito bem o porquê que o INSS incide o fator previdenciário, uma vez que na aposentadoria especial dos demais trabalhadores não há incidência do fator previdenciário. Então, essa é uma briga também que está no Poder Judiciário, a gente espera que haja um posicionamento a favor do professor. Agora, nesse caso aqui, ele conta que foi informado no INSS e essa informação é correta. O que ele tem que fazer, então?
Quando ela completar os requisitos, ela tem que fazer as solicitações em ambos os regimes. Entendi. Isso não pode ser negado em hipótese alguma e eu não acredito que vá ser. Entendi. O Roberto Costa é de Taubaté. Eu tenho 58 anos, ele conta. Eu tenho 29 anos e meio de contribuição por empresas e também como autônomo. Entre os anos de 81 e 84, eu fiquei fora do mercado de trabalho e, infelizmente, deixei de fazer a contribuição. Minha pergunta é, posso pagar a contribuição desse período agora? Como devo proceder? Só é possível ele fazer o recolhimento das contribuições em atraso, desde que ele tenha como comprovar que nesse período ele exerceu uma atividade remunerada. Por quê, Madi? Porque o que gera a obrigatoriedade da contribuição é a pessoa trabalhar e ter uma renda desse trabalho. Tá? Ele não pode simplesmente ir lá pagar atrasados e fechar o buraco. Ele vai precisar comprovar que estava trabalhando, recebendo algum tipo de remuneração por esse trabalho. Como é que essa prova pode ser feita? Ela pode ser feita através de declaração de imposto de renda, recolhimento de ISS para a prefeitura, quando é um contribuinte autônomo. Enfim, todos os meios de prova idôneos para comprovar o exercício dessa atividade podem ser utilizados. Agora, se ele não tiver como fazer essa prova, eu não recomendo que ele faça o recolhimento, porque o INSS recebe, mas não vai reconhecer lá na frente o tempo. Flávio Biliazzi, de Santo André. Ele conta, me aposentei em 95 por tempo de contribuição, com 32 anos trabalhados. De posse da PPP, que eu consegui, fornecido pela empresa, essa PPP atesta trabalho insalubre, ruído. Ele conta, eu fui ao posto do INSS para solicitar a revisão da aposentadoria. Nessa ida ao INSS, a minha consulta gerou dúvidas, pois a pessoa que me atendeu consultou mais duas outras, fizeram uma pequena reunião para responderem, o que me despertou dúvidas quanto ao conhecimento do pessoal que me atendeu. Ou seja, ele achou estranha ali a forma, né, como foi respondida. Foi-me então informado que passados 10 anos de aposentadoria, no meu caso, se passaram 15 anos, o INSS recusa as revisões. Então ele pergunta, será viável entrar com uma ação solicitando a revisão ou será perda de tempo? Eu perdi esse direito? Olha, hoje, Madi, está sendo discutido no judiciário, inclusive essa questão está pendente de uma decisão final no Supremo Tribunal Federal a respeito do prazo decadencial, ou seja, o prazo que o segurado tem para rever a sua aposentadoria. Hoje há posicionamento nos dois sentidos no Poder Judiciário e ainda prevalece o posicionamento no sentido de que a aposentadoria, por ser um benefício de trato sucessivo, ou seja, como ele é pago todo mês, a cada mês que o segurado recebe aquele valor equivocado, ele está sofrendo uma nova lesão, então se iniciaria a partir dali esse prazo de 10 anos. Então essa situação ainda não é pacífica. Hoje o entendimento majoritário é de que não há esse prazo de 10 anos. Eu entendo que ele deva sim brigar pelos seus direitos e vamos aguardar como é que o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar e colocar uma pedra nesse assunto. Agora, a posição no posto do INSS é lamentável, né? Uhum. Eles adotam uma posição sempre desfavorável ao trabalhador e ele deve com certeza procurar os direitos dele. Olha, a Patrícia escreve, meu pai se aposentou no ano passado pela prefeitura, só que ele utilizou os anos de contribuição na prefeitura, sobrando assim 14 anos e 4 meses de contribuição do INSS. Eu fui até lá, meu pai está pagando os 8 meses que faltam para completar os 15 anos e aposentar por idade. A última parcela ele paga no final do mês, de agosto, agora. Gostaria de saber, depois de quantos dias ele pode ir dar entrada na sua aposentadoria? Olha, a gente tem que lembrar que o pagamento da contribuição, ele sempre se refere à competência anterior, ao mês anterior. Então, se ele precisou pagar essa contribuição para fechar os 15 anos, ele pagando a contribuição, ele já pode no mesmo dia ou no dia seguinte fazer o agendamento dele da aposentadoria por idade, que ele pode fazer tanto pelo site do INSS e ver qual é a agência mais próxima da residência dele, ou a data mais próxima também disponível, ou pelo telefone 135. E o site é o? www.inss.gov.br. Legal. Olha, a Gisele Aparecida Velar é de Mauá e ela conta, minha mãe tem 68 anos e trabalhou um tempo registrada. Trabalhou bastante tempo de empregada doméstica, sem ser registrada. Ela precisa se aposentar, só que não tem dinheiro para pagar o carnê. O que é possível fazer?
Essa situação é bem complicada, né? O período que ela trabalhou sem registro em carteira, ela pode tentar uma composição amigável com o ex-empregador e até, se for o caso, ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para obter o reconhecimento do tempo. Aí vai depender também de quanto tempo faz que ela saiu dessa residência, porque tem um prazo para ela ingressar com a ação de 2 anos depois que ela sai. Agora, se ela não tiver como comprovar ou como fazer a comprovação desse tempo trabalhado, aí vai ficar complicado. Olha, a Mara é de Iguape e conta, minha mãe começou a contribuir agora como dona de casa, tem 53 anos. Ela pode pagar uns 2 anos do carnê de uma só vez? É uma pergunta. Isso diminui o tempo de contribuição? Então, como ela está contribuindo como dona de casa, que é um contribuinte facultativo, ou seja, ele paga independentemente de ter uma atividade remunerada, não é possível recolher atrasados, tá? Ela vai ter que completar o tempo mínimo de contribuição, que é 15 anos, para ter uma aposentadoria por idade. Irismar de Souza, de Petrolina. Tenho 2 vínculos de servidor. Gostaria de saber se posso somar um tempo com o outro, já que são simultâneos. Se são simultâneos, ou seja, trabalhados ao mesmo tempo... Não são simultâneos. Não são simultâneos. Desculpe, eu errei aqui. Perdão. Então, de fato, se não são simultâneos, é possível somar, sim, não há problema nenhum. Ela vai se aposentar no vínculo em que ela está vinculada, ou seja, que ela continua na ativa, tá? Porque um dos requisitos para a aposentadoria do regime próprio é que a pessoa esteja ainda na ativa. Então, ela vai pegar o outro vínculo, o qual ela já se desligou, vai pegar uma certidão de tempo, fazer a averbação e somar os tempos. Daniela conta, meus pais trabalharam com registro em carteira por cerca de 12 anos. Depois trabalharam como autônomos, sem contribuição ao INSS. Hoje estão completando 60 anos e eu pergunto, existe alguma possibilidade de conseguir aposentadoria para eles por idade? Olha, lembrando que a aposentadoria por idade para o homem é aos 65. 60 anos é a aposentadoria por idade da mulher. Tá? Esse período que eles trabalharam como autônomo, se eles tiverem como comprovar essa atividade, eles podem fazer o recolhimento retroativo. Se não, eles têm que recolher até completar os 15 anos, que é o tempo mínimo para aposentadoria por idade. Vanessa Viduto, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Como sempre, muitas perguntas. Na semana que vem você volta para responder e as novas também. Eu que agradeço. Um bom dia. Obrigada. Olha, a sua operadora de celular está entre as que foram suspensas pela Anatel? O que fazer, hein? Amanhã você vai ver que as reclamações sobre telefonia lideram o ranking do descontentamento dos brasileiros. Você já pode começar a enviar suas perguntas. Bom dia, até amanhã às 8h. A cultura está cada vez mais conectada com você. Acesse cmais.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web.